E a paz de Cristo, povo abençoado. Estamos aqui mais uma vez para nós fazer explanação da palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou Aurelino Moraes e o meu canal é Verdades do Evangelho. Você que não é inscrito, já se inscreve no canal aí, acompanha os nossos vídeos aí, nossa explanação da palavra de Deus. E hoje nós vamos abordar um assunto sobre o Velho Testamento. E está aqui no rodapé aqui, ó, a maldição do Velho Testamento. Mas como assim, irmão? Maldição do Velho Testamento? Pessoal. Eu quando estava aí na religião evangélica, então o hábito deles, até mesmo os teólogos, não ensinam muito bem a palavra de Deus. Então lerem textos isolados e praticam aquilo e tem aquilo como verdade. Eles não estudam o assunto, abordam o assunto completo. Eles sempre direcionam para uma religião, um conceito do ministério, não da Bíblia, do Evangelho. Essa que é a verdade. E estudando a palavra de Deus, e a gente aborda aqui os assuntos assim ser tratado. E hoje nós vamos aqui abordar o assunto da maldição do Velho Testamento. Sim, porque o Velho Testamento, ele continha maldições para quem não cumprir à risca o Velho Testamento, precisava cumprir à risca. Se você não sabia, então fica aí no vídeo aí até o final que nós vamos abordar esse assunto aí hoje. Então, sem mais conversa, vamos para o nosso estudo. Vamos começar com Gálatas 3:8, que diz assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. Gentios somos nós, somos aqueles que não temos nenhuma descendência judeu, para ser bem exato. Justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Então, por meio de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Gálatas 3:9 diz assim: assim os que são da fé, os que são da fé abençoados, não é aqueles que vivem por obras. Então, fé, os que vivem da fé não tem nada a ver com obras. Então, obras é outra coisa. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, o homem de fé. Ele foi o homem de fé. Já os que se apoiam, aí começa já o chicote estralar aí, ó. Já os que se apoiam na prática da lei, a lei de Moisés, do Velho Testamento, porque todo o Velho Testamento é baseado nas leis de Moisés. Olha, ó. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então tem que praticar todas as coisas, abençoado. E jamais alguém conseguiu praticar todas as coisas, todos os mandamentos. São 613 mandamentos e ordenanças do Velho Testamento, abençoado. Então aquele que não praticar, ele entra em maldição, ele está debaixo de maldição, porque ele não cumpre, arrisca todas as coisas. Então, em vez de você estar praticando bênção, talvez você está praticando maldição, por causa que não cumpre todas as regras. Aquele que faz jejum, ele tem que sacrificar. Aquele que sacrifica, ele tem que circuncidar. Então é todas essas coisas, abençoado.
Então é impossível de cumprir todas as coisas. E se você, é a Bíblia que está dizendo, não é eu que estou dizendo, não, é a Bíblia que está dizendo ali, ó. Aqueles que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, está debaixo de maldição, pessoal. Por que tem muitos crentes sofrendo hoje, batendo cabeça, queimando o juízo aí, e arruma de um lado, estraga do outro? Por quê? Porque está debaixo de maldição, praticando partes do Velho Testamento, das coisas do Velho Testamento, pessoal. Não é para você praticar o Velho Testamento. Nós estamos na Nova Aliança, pessoal. Então, deixe de ver na prática das maldições da lei. Gálatas 3:11. É evidente que diante de Deus, é evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Nunca ninguém foi justificado pela lei, pessoal, porque ninguém conseguia cumprir. Pois o justo viverá pela fé. Então nós não temos que praticar nada do Velho Testamento, pessoal. Mas eles não entendem isso. E os teólogos ficam aplicando, os pastores aplicando na vida dos cristãos, impondo o Velho Testamento. E vivem num conflito embaixo de maldição, porque a própria Bíblia diz que não é para ficar na prática do Velho Testamento, na prática da lei de Moisés. Não é para ficar, pessoal. Gálatas 3:12. A lei não é baseada na fé. Então, o Velho Testamento, pessoal, as leis do Velho Testamento, elas não são baseadas na fé. A própria Bíblia que está dizendo. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por ela viverá. Então, se você pratica o batismo nas águas, você tem que circuncidar. Se você circuncidar, você tem que casar com a mulher do teu irmão, porque a lei de Moisés era assim, era regras, abençoado. O dízimo tinha que levar lá em Jerusalém no templo, e não tem mais templo, abençoado, é impossível cumprir. Então por isso que você aí entra em maldição, entra em contradição com a palavra de Deus. Entra em contradição com aquilo que Cristo pregou. Eu também não entendia, abençoado, eu demorei para entender essas coisas. Mas eu comecei a ler, a estudar, a tratar do assunto, até que a gente entendeu que o assunto é diferente do que foi ensinado para nós. Gálatas 3:3. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Então Cristo ele nos redimiu da maldição da lei, não nós, eles naqueles dias lá, porque nós já nascemos, já fomos nascidos já no tempo da graça, depois da cruz de Cristo. Então nós já nascemos livres, abençoado. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele se tornou maldito para cumprir as regras da lei, para que nós não tivéssemos que cumprir. E o que os evangélicos hoje nas igrejas estão fazendo? Estão voltando ainda na lei, vivendo em maldição. Estão debaixo de maldição, porque não cumprem todas as regras, todos os 603 mandamentos, como a Bíblia diz que se pratica um, tem que praticar todos, senão é culpado de toda a lei. Você entende, abençoado? Então nós temos que viver no novo pacto, numa nova aliança. Nós temos que ser seguidores de Cristo, não de Moisés. As leis de Moisés ficou para trás, caducou já. Gálatas 3:14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, a qual somos nós que somos gentios, não temos sangue judeu, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então é mediante a fé que nós recebemos a promessa do Espírito. Não precisamos praticar obras da lei, nem do Velho Testamento, porque nós já nascemos nos tempos da graça, pessoal.
Gálatas 3,15. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Então o Novo Testamento que Cristo fez, ninguém pode mudar. Quando é feito um Novo Testamento, é porque o Velho Testamento não vale mais. Ou aquele que existia antes é anulado. Então nós estamos no Novo Testamento. Mas os evangélicos, eles vivem praticando o Velho Testamento. Eles não aceitaram o feito da cruz de Cristo, o sangue da cruz. Eles não aceitaram, porque eles vivem ainda em Moisés, não vivem na nova aliança. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só. E isto é Cristo. Então, Cristo foi o descendente das promessas e ele passou essas promessas a nós. Então, nós também fazemos parte dessa promessa. As promessas que foi dada a Abraão também foram passadas a nós. Isso é a palavra atemporal. Entendeu? Gálatas 3,17. Quero dizer isto. A lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Então, a lei ela veio 430 anos depois, mas não invalidou a promessa que Deus fez aos gentios, que nos alcançou também. Abençoado. É simples, mas a religião não explica essas coisas. Mateus 5,17. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então ele veio cumprir para que nós não precisássemos fazer nada da lei, abençoado. Não precisasse se batizar nas águas, não precisasse buscar Deus no monte, não precisava fazer sacrifício, essas coisas, abençoado. Não precisa mais nós fazer essas coisas, porque Cristo ele cumpriu. E eles estão aí tentando cumprir aquilo que Cristo já cumpriu, para que nós não precisássemos fazer. Mas eles continuam fazendo, eles não entenderam que Cristo já cumpriu. É a mesma coisa assim, abençoado, tipo se você precisa pagar uma dívida. E eu vou lá e pago a tua dívida. A tua dívida está paga ou não? Por que você vai pagar de novo? Se já foi pago. Mas eles continuam pagando o preço e vivendo no Velho Testamento. Mateus 23:37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. E esse é os mandamentos da nova aliança que Cristo deixou para nós. Amar o Senhor de todo o coração e todo o entendimento. Mas às vezes os religiosos, eles amam de todo o coração, mas sem entendimento. Não que eles não amam a Deus, eles amam a Deus, mas sem o entendimento. E isso acaba trazendo coisas da velha aliança para a vida deles. E aí entra em conflito com a palavra de Deus. Mateus 22:38. Este é o primeiro e maior mandamento. É o primeiro e maior. Então, porque os mandamentos do Velho Testamento foi resumido por Cristo. Entendeu, abençoado? Então, os mandamentos, este é o primeiro e maior mandamento. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu que estou falando, não. Qual é esse mandamento? Aquele que a gente leu anteriormente. E agora, o segundo. É semelhante a ele.
Ame o seu próximo como a si mesmo. Então você tem que amar seu próximo e amar o seu Deus. São as duas regras de mandamentos que Cristo deixou. Ele resumiu todas as leis e os mandamentos em dois. Simplesmente assim. Mas é difícil para um religioso entender que os mandamentos foram reduzidos a amar a Deus e amar o seu próximo. Simplesmente isso. Mas eles não entenderam isso, abençoado. Mateus 22:40. Estes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha, esses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Foram reduzidos a esses dois mandamentos. E eles ficam aí atrás de profetas e atrás do monte e sem entendimento, sofrendo. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Quando nós buscamos os preceitos de Cristo, nós vivemos uma verdadeira liberdade. Passou disso, voltando para o Velho Testamento, é escravidão religiosa. Não é liberdade em Cristo, é escravidão religiosa. Tem que estar na igreja todo culto, tem que fazer parte de um grupo, tem que fazer parte do círculo de oração. Isso é escravidão religiosa, abençoado. Não é liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo é adorar a Deus pela fé. Aonde você estiver, não precisa você estar num templo, não precisa você estar em um cargo. Eu aprendi que nenhum cargo, hoje um título na igreja, foi dado por Deus. Foi dado sim no tempo dos apóstolos, mas na graça não é título, é dom, abençoado, é para todo mundo. Não é um título lá de pastor, de presbítero. Eu, quando saí do sistema, eu era presbítero já há um bom tempo. Mas descobri que esses títulos, diante de Deus, não têm valor nenhum. Eles têm status diante dos homens, mas diante de Deus, Deus não deu nenhum título para ninguém no Novo Testamento. João 8,32. E conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Mas os evangélicos, religiosos, ainda estão presos, são escravos da lei, são escravos de Moisés, são escravos religiosos e vivem a escravidão religiosa. Não conheceram a verdade, que a verdade é Cristo. E Cristo, ele está no Novo Testamento. O que está no Velho Testamento é Jesus de Nazaré, a qual morreu e ele não faz mais parte da nova aliança. O que faz parte da nova aliança é o Cristo ressuscitado, abençoado. Tem diferença, tem que aprender a diferenciar essas coisas. Então, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que os religiosos vivem numa escravidão religiosa, pagando preço, todo culto. Aí aceita Jesus hoje, e de amanhã está fora da igreja, daí vai lá, aceita Jesus. Faz de conta que Jesus aceita quando quiser. E não é assim que a Bíblia fala, abençoado. Jesus, ele mora em nossas vidas, está no nosso coração, independente de uma religião, independente de você estar num templo religioso. Nós somos templo de Deus, somos templo do Espírito Santo na nova aliança. João 8,33. E eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E eles tinham uma visão errada. Eles diziam que ele não era escravo de ninguém, mas era escravo da lei. Jesus estava falando da lei. Que eles eram escravos religiosos, escravos da religião, mas eles não entenderam isso. Olha. E eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Somos, como você pode dizer que seremos livres? Eles não entendiam que
Cristo veio para libertar da lei de Moisés. Eles não entenderiam até hoje, os evangélicos não entenderam isso, que Cristo veio para libertar, para deixar todos esses sistemas, costumes do Antigo Testamento para trás, porque nós estamos na nova aliança. João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, eu, graças a Deus, eu fui livre de toda essa escravidão religiosa e hoje vivo a liberdade em Cristo Jesus. Eu jamais vou fazer coisa para escandalizar, jamais. Só que eu não dependo de ir num templo para crer em Cristo, abençoado. Porque eu sou o templo do Espírito Santo. Mas a religião evangélica, eles não entenderam isso. Então, para eles ainda estão buscando a Deus no templo, estão no Velho Testamento. Sendo que Deus, ele está em nós, ele habita em nós. Não precisa nós ir no templo, não precisa nós ir no monte, não precisa de lugar nenhum para buscar a Deus. Simplesmente ele está na nossa vida. Basta nós falar com ele e ele nos ouvirá, abençoado. E ser livre em Cristo Jesus. Não libertino, mas sim livres para adorar a Deus, para adorar a Cristo, aonde ele estiver, aonde nós estiver. Então esse é o vídeo de hoje. Você que não é inscrito no canal, se inscreva aí e acompanhe aí. Ative o sininho de notificação. Quando sair mais vídeo, já vai sair em primeira mão para você aí. Não se esqueça de se inscrever aí. Dá um joinha para nós ajudar aí na explanação desses evangelhos. Tudo aquilo que eu falo aqui, eu mostro aqui na Bíblia. Não é do meu achismo, que eu acho, que eu penso, não. É porque está escrito na palavra de Deus. Certo? Fique todos com Deus aí e até o próximo vídeo.